Boa noite a todos. Eu sou a Valdileia, né? Eu sou fisioterapeuta, sou acupunturista e também sou serva do Senhor. E sabe quando Deus te para cumprir uma missão? Que você vem, não é que você vem correndo, mas a sua correria do dia a dia, os afazeres, não te deixa parar para fazer exatamente aquilo que Deus quer. Eu sempre tive um devocional com Deus todos os dias, sempre li a palavra, sempre fiz minhas orações antes de trabalhar, quando eu chego. Então, esse tempo para Deus eu sempre tive. Eu sempre arrumei um tempo para estar falando com Deus, para estar orando, para estar agradecendo pelo dia, pedindo pelos meus filhos, pelo meu esposo. Eu sempre tive esse tempo com Deus. Mas eu estava numa correria do dia a dia. E no dia 12 de outubro, né? Dia 12 de outubro não, gente. Dia 12 de junho agora, dia dos namorados, eu tomei um tombo lá em Volta Redonda e tive uma entorse de tornozelo, onde o ortopedista me colocou uma tala. E depois tirou essa tala e colocou uma bota daquela Robocop, que tem me ajudado muito. Então eu estou impossibilitada de trabalhar, não posso colocar o pé no chão, não posso, mesmo como autônoma, estar ativa, trabalhando, atendendo meus pacientes, né? Eu tenho pacientes a domicílio e são pessoas idosas, onde estão perguntando quando que eu vou retornar. Eu sou uma pessoa muito ativa, não sou uma pessoa parada. Então está muito difícil para mim, tanto na questão de ficar parada, quanto na questão financeira também, porque o autônomo ele não trabalha, ele também não ganha. Às vezes parece uma hipocrisia, né? Às vezes você fala e a pessoa pode pensar assim, ela tá dando uma de coitada. Não é. É porque se você é autônomo, trabalha, você só ganha se você trabalhar, e se você parou de trabalhar. Estou esperando aí o INSS, pelo menos para receber esses dias aí que eu fiquei parada, que eu ainda vou ficar, mas marcaram a perícia lá para agosto, então INSS é uma coisa complicada. Eu estou pedindo a Deus que eu vá no ortopedista agora, segunda-feira, dia 10, e que eu possa retornar, nem que seja colocar o pé parcialmente no chão, né, do calcânio, né, para a região plantar, para que eu possa estar retornando às minhas atividades, porque eu preciso trabalhar, né? Mas você sabe quando Deus ele te para você cumprir uma missão? Quando Deus te para que você venha se cuidar um pouquinho? Então, Deus fez isso comigo. Eu sei que Deus, eu tenho consciência que Deus me parou para me cuidar um pouquinho de mim também. Porque eu estava trabalhando muito, correria, vai a domicílio, vai para o consultório, enfim, trabalho aqui, trabalho ali. E eu não estava fazendo os exames que eu sempre fiz, todos os anos, exame de rotina, exame de algumas coisas que eu tenho tratado, de saúde, e eu não estava fazendo. E vocês acreditam que nesse mês, do dia 12 para cá, eu estou conseguindo fazer todos os exames. E pelo SUS, tá? Não é particular não, é pelo SUS. Né? Aqui em Pinhará eu tenho que agradecer muito a Deus que o atendimento aqui está sendo muito bom. Eu não posso reclamar, né? O nosso atendimento aqui, tanto no ambulatório quanto no hospital, está sendo excelente. O prefeito está fazendo um trabalho excelente. Enfim, eu fui muito bem assistida. Eu agradeço muito a Deus, não só a mim, mas a minha família também. Eu gostaria de falar com vocês um pouquinho hoje, né? Como eu disse para vocês, eu parei. Quando Deus te para, mesmo sem você querer, para você cumprir com uma missão. E qual é a minha missão? Cada um tem uma missão nessa vida, nessa terra. Fora a missão de ser mãe, ser esposa, né? De cuidar dos filhos, de cuidar da família, eu também tenho uma missão perante Deus. E Deus tem me chamado para essa missão tem bastante tempo. Não que eu não vá à igreja, não que eu não tenha uma devocional com Deus, como eu já falei, mas cumprir a missão, né? Ide e pregar o evangelho. Eu não tenho feito, eu já fiz há um tempo atrás, mas eu estava meio que parada no meu ministério. E eu falei, Senhor, e agora? E agora que eu estou parada realmente em casa? E eu entendi que Deus, Ele realmente me parou para que eu pudesse cumprir com aquilo que Ele quer. Eu não sou pregadora, eu estou buscando sabedoria, eu leio a Bíblia, eu busco, eu escuto muitos pregadores, gosto de escutar muitos pregadores que têm visões diferentes, mas que são pessoas espirituais. Mas eu entendi que Deus me parou para que eu cumprisse com algo que Ele está querendo que eu cumpra há muito tempo e eu não tenho tido tempo.
nem para mim, nem para me cuidar, porque eu tô sempre cuidando do outro e esqueço de cuidar um pouquinho de mim. Mas nunca é tarde. Eu podia ter morrido naquele dia, eu caí ali naquela entrada do mercado Atacadão, e podia ter passado um carro sobre mim ali, mas Deus não permitiu que o inimigo tirasse a minha vida. Mas Deus permitiu que eu parasse. Eu retornei ao local depois junto com meu esposo, graças a Deus meu esposo estava comigo, ele que me ajudou a levantar. Eu tive uma tonteira tão grande, uma dor tão grande, que meu pé virou. Eu não conseguia levantar do chão. Se ele não me levantasse, se ele não estivesse comigo, eu podia ter morrido naquele dia. Porque os carros entram ali. Assim que ele me colocou no gramado para poder pegar o carro, para poder me buscar, veio um carro e quase pegou minha perna ali. Então eu sei que eu tive um livramento de morte. Eu sei que Deus, Ele permitiu que talvez eu precisasse parar e eu não arrumava tempo para estar parando realmente como deveria parar. Então, irmãos, eu quero dizer para vocês nessa noite, você que é crente, você que não é crente, mas você que tem uma fé com Deus, você que busca a Deus de todo o coração, você que todos os dias chora na presença do Senhor, agradecendo a Deus pela sua família, que é o meu caso. Eu estou sempre orando e pedindo a Deus, agradecendo a Deus por tudo que Deus faz na minha vida. Há pouco tempo agora, igual eu falei, eu atendo a domicílio, mas também eu e uma amiga nutricionista montamos uma sala para a gente estar atendendo ali em Volta Redonda, em dezembro, né? É só Deus mesmo para sustentar alguém que abre uma sala em dezembro, um período de festa, né? A área da saúde, janeiro, período de férias, enfim. Mas Deus tem nos sustentado, Deus tem nos abençoado, né? E agora está parado. Fácil? Não. Mas eu sei que se Deus nos sustentou até hoje, Deus vai continuar nos sustentando, né? Não repare às vezes as minhas falhas, é a primeira vez que eu faço um vídeo, né, para falar um pouco de mim. E eu gostaria de trazer os irmãos nessa noite aqui, para aqueles que são cristãos e aqueles que não são, não importa, a palavra é para todos, a salvação é para todos, né? Fé e obras, né? Aqui em Tiago 2:14, fé e obras. Meu irmão, que aproveita se alguém disser que tem fé e não tiver as obras? Porventura a fé pode salvá-lo? E se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Né? Eu vou lendo aos poucos, né? Meus irmãos, que aproveita alguém se disser que tem fé e não tiver obras? Porventura a fé pode salvá-lo? Então, Deus fala que a fé sem obras, ela é morta, né? Não adianta você ter fé, não adianta você dizer que você acredita em Deus, que você serve a Deus, se você não faz nenhuma obra para ajudar o seu próximo, se você não faz nada que ajude o seu próximo, se você não faz nada que ajude a sociedade, aqueles que estão precisando, né? E trazer a palavra é também uma obra, mas não é só uma obra, um alimento espiritual que o ser humano precisa. Tanto que no segundo aqui fala, e se o irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, tiverem fome, né? E algum de vós lhe disser, ide em paz, aquietai-vos e fartai-vos, e não lhe destes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Né? O que Deus quer dizer aqui? Que adianta você falar que é cristão? Que adianta você falar que tem fé? Que adianta você falar que faz a obra? Se alguém precisa, necessita de um mantimento, necessita de um abraço, necessita da tua presença para ajudá-lo e você não faz. O que adianta? De nada tem proveito para Deus, né? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma, né? Se você tiver fé e não tiver obra, não adianta. Se você também tiver obra e não tiver fé em Deus, também cai por terra. Mas dirá alguém, tu tens a fé e eu tenho as obras? Mostra-me a tua fé sem as tuas obras, e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Mas o homem vão. Queres tu saber que a fé sem obras é morta? Quer dizer, está frisando aqui, né? Até o mal, ele conhece as escrituras. Até o inimigo, ele conhece as escrituras.
né? Ele lê a Bíblia, ele conhece as Escrituras. Muitas das vezes a gente luta, mas a nossa luta não é contra o ser humano. A nossa luta é contra as potestades e principados que ficam vagando no ar. E às vezes o inimigo usa pessoas que amamos, pessoas próximas, para nos afrontar, para que a gente venha perder a nossa comunhão com Deus, para que a gente venha perder a nossa fé, né? Tu crês que há um só Deus? Fazes bem, também os demônios o creem, estremece. Mas o homem vão, queres tu saber que a fé sem obras é morta. Porventura o nosso pai Abraão não foi justificado pelas obras, quando ofereceu sobre o altar o seu filho Isaque? Deixa eu só subir um pouquinho aqui, irmãos. Bem vês que a fé cooperou com suas obras, e que pelas obras a fé foi aperfeiçoada. E cumpriu-se a Escritura, diz, e creu Abraão em Deus, e foi-lhe isso imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus, né? Então Abraão não só fez uso da fé, mas também fez uso da obra. Então, ele foi chamado amigo de Deus. Quando a gente cumpre com aquilo que Deus quer, ele nos chama de amigo. Ele nos chama de filho, mas também nos chama de amigo. Aquele amigo chegado, aquele amigo que ele pode confiar, aquele amigo que ele pode falar, vai, e ele vai fazer aquilo que ele mandou. E de igual modo, né? Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e o despediu por outro caminho? Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. Então, fé sem obra é morta, né? Então, aqui Deus está falando sobre a fé. Que não adianta ter fé e não ter obras. Não adianta ter obras e não ter fé. Então, que a gente possa vir cumprir com aquilo que Deus quer na nossa vida. Cada um de nós tem uma missão. Eu tenho a minha, você tem a sua. Todos nós temos uma missão. Ninguém é mais ou menos importante que alguém. Todos são filhos de Deus, desde que o aceite como seu Salvador, como seu único Salvador. A salvação é para todos. Quando a gente diz muitos são escolhidos, todos são chamados, mas poucos são escolhidos, por quê? Porque a salvação é para todos, aquele que crê em Jesus. Mas aqueles que não creem em Jesus não alcançarão a salvação. Eu poderia falar, não, você pode dizer que acredita em Deus, você pode dizer que você está fazendo algo, mas Deus conhece o profundo da nossa alma. Deus me conhece, Deus te conhece. Deus sabe o que cada um de nós somos ou deixamos de ser, né? Eu tenho uma comunhão muito grande com Deus, irmãos, não porque eu sou melhor ou pior do que alguém, mas porque eu sou dependente de Deus, né? Eu sou dependente de Deus quando eu estou bem, eu sou dependente de Deus quando eu não estou bem, eu sou dependente de Deus o tempo inteiro, né? Porque é Ele que me sustenta. Quando você já não tem mais forças, quando você já não consegue mais fazer com as suas próprias forças, é Ele que te ajuda, é Ele que te carrega, é Ele que te sustenta. Muitas coisas na nossa vida, muitas pessoas são abandonadas pelos seus pais quando criança, são abandonados pelos seus irmãos, mas Deus não nos abandona. Primeiro Deus nos chama de filho, depois Deus nos chama de amigo. Quando que a gente se torna amigo de Deus? Quando a gente passa a ter um momento com Deus, você e Deus. Você no teu quarto, ou num cantinho da tua casa, aonde você tira um tempo só você e Deus, sem testemunho, sem ninguém estar vendo, sem ninguém estar escutando. Você se torna amigo de Deus. Tira um tempo para falar com Deus. Tira um tempo para você falar, Senhor, eu sou dependente de Ti. Pai, eu te amo tanto, tanto, que eu sou dependente de Ti. Eu desde criança, eu sou dependente de Deus. Eu nunca vi minha vida sem Deus. Muitas das vezes, a gente passa por coisas na nossa infância, na nossa adolescência, dentro da nossa casa, né, com a nossa família, às vezes não nos compreendem, mas Deus nos compreende. E eu desde cedo
Eu tenho uma comunhão muito grande com Deus, porque eu sou dependente dele, não porque eu sou melhor do que ninguém. Por isso eu te convido, faça cantinho para você ter um devocional com Deus, para você ter um tempinho. Não importa se você não sabe falar direito. Para Deus não importa se você fala direito, se você não fala, se você tem um diploma, se você não tem um diploma, se você estudou, se você deixou de estudar. Não. Para Deus, o importante é você. Para Deus, o importante é o que você é. Sem o seu diploma, sem o seu dinheiro, sem os seus bens materiais. Para Deus, o importante é isso. Muitas das vezes a gente pensa assim, não, mas porque fulano tem bens materiais? Não, Deus não está preocupado com isso. Porque Deus é dono do ouro e da prata. Deus é dono de tudo. Deus, se Ele quiser, Ele acaba com tudo num segundo só. Por quê? Porque Ele é dono de tudo, foi Ele que fez. Então não se importe se você é humilde, não importe se você não sabe falar, se você às vezes não sabe expressar. O importante para Deus é a sua intimidade com Ele, é a sua amizade com Ele. Estão vendo esse barquinho aí atrás? Então, eu ainda vou contar um testemunho para vocês sobre esse barco aí que foi confeccionado por mim, lógico, com um pouquinho da ajuda do meu esposo, porque quando eu peguei, eu vou contar em uma outra ocasião, irmão. Hoje nós estamos falando, eu estou contando um pouquinho de mim, estou falando que Deus me parou para cumprir com a missão, e estou falando que a fé sem obras ela é morta, né? Outro dia a gente fala sobre isso aí, tá bom? Olha, eu peço a Deus que abençoe tua casa, que abençoe tua família, que abençoe seus filhos. Irmãos, eu vou chamar todos de irmãos, porque somos todos irmãos em Cristo. Somos todos irmãos em Cristo, independente de qualquer coisa, né? Então, eu falo para vocês nesta noite, tire um tempinho com Deus, não deixe de falar com Deus, não deixe de expressar para Deus o que você está precisando, o que você está passando na sua vida, porque Ele vai te atender, mesmo que ninguém entenda, porque muitas das vezes nós vamos passar o deserto sozinhos, porque Deus quer tratar conosco, porque Deus quer nos mostrar algo maior que Ele está preparando para mim e para você. Então eu quero deixar essa noite, fiquem em paz, que Deus abençoe a família de vocês, abençoe a minha família. Eu sou carente de oração também, orem por mim, orem pela minha família, abençoe, irmãos, porque eu também estou nesse momento que eu estou precisando de muita oração, né? De muita bênção também, porque como diz, a fé sem obra é morta, e a obra também sem fé também é morta, né? A gente não vive de brisa, né? Tanto que a palavra diz aí, que adianta você dispensar o seu irmão quando ele tem fome? Que cristão você é? Ai, irmão, vou orar por você, fica em paz, estou orando por você, e o irmão está passando fome, o irmão está passando por alguma necessidade, e você não é capaz, podendo ajudar, e não ajuda. Fiquem em paz, que Deus abençoe a família de vocês, abençoe vocês e me abençoe também. E eu estou aberta, irmãos, para qualquer coisa que quiserem falar comigo. Eu não sou pregadora da palavra, mas eu vou cumprir com aquilo que Deus me delegou. Amém? Um abraço, eu amo todos vocês, de todo o meu coração, de todo o meu ser. Porque quem recebe amor de Deus também sabe transmitir o amor de Deus. E a gente dá o nosso melhor. E o meu melhor eu quero estar dando a vocês também. Amém? Glória a Deus. Fiquem na paz. Boa noite.